povo, tá começando mais um Pod Uai, o seu podcast com tempero mineiro, um cheiro de café e um gostinho de pão de queijo. Puxa uma cadeira, traz seu copo e senta aí que tá começando o Pod Uai. E hoje eu vou segurar a onda para ser um host e não um fã aqui conversando. Esse podcast tem o patrocínio e oferecimento do Orbi, cada conexão um mundo novo. O estúdio 767, Cria com Impacto, que é o estúdio que a gente grava aqui sempre na Savassi, no coração da Savassi. E Viçosa em Pedacinhos. E eu comecei esse papo falando que eu vou tentar me manter como host aqui, porque eu acompanho essa banda desde os tempos mais primórdios. Eu estou aqui com Podé Nastácia, da banda Tia Nastácia. Salve, Podé. Obrigado. Salve, turma. Tudo certo? Tudo certíssimo. Como é que você consegue se apresentar? Quem que é o Podé Nastácia, para quem ainda está nos tempos das cavernas e ainda não conhece? Ai, cara, na verdade eu sou o Paulo André Coutinho Paulo Belo, André. né? Meu apelido Podé foi dado por mim mesmo quando eu comecei a falar. Eu não conseguia falar Paulo André e falava Podé. Eu tentava falar Paulo André e não conseguia e falava Podé. E ficou, tentaram mudar o apelido, enfim, mas é isso. Pô, desde bebê Mas então, é cara, aí. que doido. É, isso aí. Podé, primeiramente, cara, vou te pedir desculpa, a gente rolou esse atraso pequeno aqui pra gente começar. Quem vê close não vê corre, né? Correria danada pra gente conseguir gravar aqui. Obrigado pela sua paciência. Faz parte, né, velho? O artista tá ligado dos corre que acontece por trás das cortinas. Tá sossegado. Vambora. Podé, eu gosto sempre de começar, cara, conversando com a galera aqui, fazendo uma pergunta, como o nosso podcast é um podcast de Belo Horizonte, qual que é a história da pessoa com a cidade? Você é natural de BH, certo? Tô. Onde você nasceu aqui? Como é que foi o seu início dessa correria? Eu nasci, minha família morava no Prado, uma casa no Prado. A gente morava no Prado e com 2 anos eu mudei para Brasília. Meu pai foi transferido para uma cooperativa lá, BNCC. E a gente mudou para Brasília. E eu fiquei 5 ou 6 anos, entre 5 e 6 anos morando em Brasília, vim em BH direto, mas de 2 aos 7 eu morei em Brasília e depois voltando para BH e desde então moro em Belo Horizonte. E Brasília também é um polo do rock and roll brasileiro, né? Ainda mais nessa década aí de 70, 80, né? Não, sim, eu nasci em 71, né? Nasci em 1971, fiz 50 anos agora. Mas eu era muito novo, né? Não chegou a ser. Não cheguei nem Pode crer. a participar de cena, de nada, né? Eu saí de lá, eu tinha 7 anos de idade, então... novinho. Era muito menino ainda, né? Mas é uma cidade maravilhosa, eu sempre vou a Brasília, tenho aquelas lembranças maravilhosas de Brasília. Brasília é uma cidade muito, muito massa, assim. Eu acho ela é uma cidade planejada, né? Sim. E é uma cidade onde não parece nem que você está no Brasil, assim, as pessoas têm um pouco mais de consciência. Pode crer. Aí em Brasília você vem de carro, tem uma passarela ou tem uma faixa de pedestre, as pessoas param. O hábito é parar, né? O hábito é parar. Então, é uma cidade muito legal, cara. É muito legal. É concentrado essa coisa da economia, essa coisa da política, é muito concentrada lá. Não vem ao caso a gente falar sobre isso, né? Não é a minha praia, mas é tudo muito concentrado ali, então a riqueza está muito concentrada ali. Então, é lógico que a cidade seria uma cidade... Existe a pobreza também, né? Nas partes periféricas da cidade também existe muita pobreza, nas cidades satélites ali. E quando você voltou para BH, o início aí da sua juventude, você chegou a morar onde? Você deu uma rodada por aqui, você fixou? Aí quando a gente voltou para BH, a gente foi morar num bairro que chama Vila Paris. Pode crer. Que é perto do São Bento ali. Cidade Jardim, São Bento ali. Prudente, Cidade Jardim, São Bento, onde tinha um Pitágoras ali, não sei se ainda tem. Tem, ainda tem. O prédio ainda tem, né? Mas o Pitágoras ele foi vendido para uma outra instituição, né? Mas o prédio rola ali ainda. E aí eu morei ali em cima, onde tem um mosteiro. Tem um mosteiro lá em cima, no alto no final da rua morava na rua do mosteiro. O meu prédio era o último prédio em frente ao mosteiro. Era bem louco, assim, porque o mosteiro é uma parada bem cabulosa. Já rolava um visu legal pra caralho.
E era do lado da casa do padre. O padre morava... o meu prédio era o último da rua, depois tinha a casa do padre. E em frente era o mosteiro, que subia, negócio grandioso, assim, meio cabuloso até, pra te falar a verdade. Que doido. Oh, e quando que começa, quando que entra na sua vida a música? Imagino que ela deve ter começado já bem cedo, mas aí eu acredito que deve existir uma transição da entrada da música enquanto hobby, enquanto gosto, enquanto ouvinte, e depois já uma profissionalização, sonho de carreira. A família da minha mãe é uma família muito grande, assim, tinha, né, agora já não tem mais, mas tinha 11 irmãos, mais um que eles criaram, então eram 13 na família, então você imagina a quantidade de primo que eu não tenho, cada irmão, né, casado, dos 12, cada um tinha pelo menos 2 a 3 filhos, então só aí eu tinha já 40 30, primos. 30, 40 primos. Então, todo fim de semana tinha almoço na casa da avó. E a casa da avó era uma festa generalizada e meus tios sempre tocaram, assim, de hobby, né? Uhum. Tocaram. O pai do meu avô foi violinista. O meu avô, Mário Coutinho, pai da minha mãe. Ele foi violinista. Mas depois dele, ninguém chegou. Eu fui o primeiro a trabalhar profissionalmente com a música. Mas a família vivia muito música desde então. Então eu cresci. Eu era bagunceiro até mandar parar, mas assim, chegava uma certa hora, começava a roda de viola ali no quintal da avó e fazendo churrasco e tudo mais. Eu colava era na roda de samba, bossa nova. Eu colava era ali e ficava ali. Ali você se encontrava. E ali eu comecei. Eu brincava e tudo mais, mas quando começava o som, eu já colava ali e ficava quietinho, só prestando atenção. Pô, que doido, velho. O almoço de vó, acho que em Minas Gerais, principalmente, né, cara? É uma tradição, né, velho? A gente sempre no domingo encontrar em família, aquela macarronada com farofa. Lá na casa da minha avó, na verdade, minha avó, ela tinha uma descendência baiana e normalmente rolava era vatapá. Bom demais. Rolava comida baiana, assim, rolava vatapá com arroz de coco, rolava muqueca, feijoada, rolava de tudo, né? Claro, rolava de tudo. E era muita gente, né? Então era muita fartura, sempre... Minha avó era aquele tipo de vó que você senta na mesa com ela, na primeira colherada você tem que falar, tá bom, porque senão ela põe 3. Na primeira mais, você fala, tá filho, ótimo. Tá muito magro. E vai descendo, desce peixe. Pô, que doido. Essa história é legal demais, cara, essa história de vó. Ô, pô, uma curiosidade que é bem particular, cara. Eu que já acompanho vocês já há 200 anos já. Acho desde... o segundo CD depois de Acebolado é o Tô Na Boa, certo? O Acebolado eu nem participei, né? O Acebolado era o André cantando. Não é isso? O André Miglio, Então eu já comecei a acompanhar desde sempre, cara. Então, assim... desde o começo. Desde o primeiro, né? Desde o primeiro. E eu sempre tive a curiosidade. 96. 96? 96. Eu achei que era 99, é o Tô Na Boa, que vocês gravaram ao vivo em seguida, já no Pop Rock. Não. 99, a gente gravou um álbum branco, que foi... Tiveram poucas cópias dele, acho que foram 4 ou 5 mil cópias no máximo, que era um CD que era de transição, da saída do André para a entrada, minha e do Maurinho. Né? Pode crer. A gente gravou um disco com 7 músicas, que tem Abrir os Olhos, tem Jesus Cristinho, tem Fazedora de Anjo, são 7 músicas. É bem legal disso. Acho que tem Mestre Jonas. Aí o Tô Na Boa foi uma evolução. Ele veio aí o Tá Na Boa, a gente fez ele independente em 99. A gente gravou ele independente. E em 2000 a gente assinou contrato com a gravadora. E aí a gente relançou o Tá Na Boa, entendeu? Pode crer. A gente regravou. Um pouquinho mais com mais músicas, um pouco mais amplo. E a gente regravou. Entendi. Né? Mais bem gravado e tal. Mais estrutura. Com mais estrutura, E uma pergunta que eu acho bem curiosa, eu gravei há umas 3 semanas com a Roberta Campos, foi um grande prazer falar com ela também. E... Gosto muito dela, cara. Cara, sensacional. O meu filho nasceu numa música dela, então pra mim foi uma emoção bem à parte. Que maravilha. assim, sabe? Que música? Janeiro.
Ela tocou pra mim, cara, chorei aqui, uma coisa emocionante pra caramba. Que legal, cara. Lindo, lindo. Que bacana. É uma pergunta que eu fiz pra ela que eu acho que é bem interessante falar com qualquer artista, na verdade, não só do cenário musical. É assim, quanto que dá uma linha tênue? Eu já escutei umas histórias, cara, eu já tive alguns contatos com sua mãe também, eu não sei se é lenda, você até me explica aqui, que sua mãe, ou a mãe de um de vocês, dizia assim, que todo mundo tinha que estudar, que ela ia dar maior apoio, mas se tudo desse errado, vocês já estavam estudados, vocês tinham outro caminho. E vocês estão todos formados e tudo, mas acabou que a música deu certo e a banda foi... Essa história é real mesmo? Assim, eu acho que na maioria das famílias da banda, acho que foi assim. Pode crer. Porque todo mundo era formado, né? Todo mundo formou. Tem até uma piada, cara. Tem uma piada, eu não sei se você sabe dessa história, que o pessoal fala, você é psicólogo, não é isso? Tô. Vai falar, o Podé é psicólogo, o Beto não sei o quê, e o Glauco é baterista. Glauco é skatista. Skatista. Mas então rolava esse papo mesmo, né, cara? Rolava assim. Eu, na minha família, rolava o seguinte, assim, meu pai, ele não apoiava tanto, não. Pode crer. Sabe, assim, ele gostava muito de cantar, ele cantava, assim, lá na casa da avó, todo fim de semana, na roda de viola, ele cantava aquelas boemia, aquelas coisas de bolero, né? Cantava, adorava cantar e tal, mas ele era advogado e nunca apoiou muito essa coisa minha artística, não. E eu sempre fui muito ligado a isso, assim, a música, a dança, a pintura, a desenho, a ginástica, esporte. Eu fiz praticamente todos os esportes que você pode imaginar. Eu fiz, fiz tudo. Não tinha como você estar em outro lugar, né? Então, assim, eu sempre fui muito ligado. Meu pai não apoiava muito, mas minha mãe sempre apoiou muito. Então, desde o início, meu pai falava, não, tudo bem, você pode até querer ser artista, mas você vai estudar. Você tem que estudar, você tem que ter a sua profissão, caso você não se destaque aí na arte e tal, você segura sua onda e tal. E assim foi feito, eu fiz, até agradeço por ter tido essa base, assim, deles poderem me dar uma possibilidade de estudar numa faculdade particular, que eu estudei na FUMEC, eu não estudei na Federal, né? Na verdade, eu fiz psicologia, arquitetura e programação visual. Olha. Mas aí eu passei nas três, mas eu resolvi fazer a psicologia. Entendi. Aí eu fiz na FUMEC. Pode crer. E quando que a pergunta que eu fiz para a Roberta, que eu replico para você, é quando... Acho que na música, na carreira do artista deve ser uma linha muito tênue de quando que você vira a chave e para falar assim, cara, deu. Agora a gente vai conseguir viver disso aqui, agora isso aqui vai se tornar... Enfim, cara, né? Eu não sei te falar exatamente, assim. Eu sei de algumas situações que me trazem um pouco dessa resposta a te dar. Assim, não existe uma resposta específica Dia X, tal né? momento. Não existe. Assim, antes do Tia Anastácia, eu tinha um trabalho com o Maurinho, com a Marina Machado, que é uma cantora também de Minas. Sim. Cantora maravilhosa. Não sei se você conhece. Conheço. A gente tinha um trabalho chamado Zumbidu, que era Lembro bem 2 também. violões, eu e Maurinho tocando e cantando, e ela só cantando. E ali a gente começou a fazer show, e eu comecei a ganhar um cachezinho, coisa básica, assim. Mas aí você já fica um pouco mais animado, né? Você já acredita um pouco mais, aí você começa a participar de uma coisa um pouco maior e tudo mais. Até que chegou esse convite do Tia Anastácia para mim, que foi uma surpresa para mim. Eu era amigo dos meninos e, de repente, eles vieram me convidar porque o André resolveu sair da banda. E aí, quando eu entrei no Tia Anastácia, e aí gravamos em 99, eu entrei em 97, final de 97. E o convite foi feito para vocês dois de uma vez? Porque já estavam foi diferente? Não, foi feito para mim, o convite. Eles queriam que eu fosse vocalista, e como eu tinha esse trabalho com o Maurinho, eu pensei, se eu aceito um convite desse, o Maurinho vai ficar na mão, né? Vai ficar na mão porque eu vou entrar pro Tia Anastácia. O trabalho que a gente tinha, a Marina já tinha saído do Zumbidu, era só eu e ele. A gente parou o Zumbidu, depois eu fui no show da Cássia Eller
que era só violão. Aí fui lá na loja que o Maurinho trabalhava, uma loja de música, no BH Shopping. Falei, Maurinho, não precisamos de ninguém, não, só nós dois dá pra gente fazer muito barulho, cara. Vamos voltar com o Zumbidu. E a gente voltou, mas foi tipo assim, uma redescoberta do trabalho, porque já não era com Marina, a gente já estava um tempo parado. Aí veio esse convite. E aí eu falei, pô, se eu aceito um convite desse, primeiro que eu faço questão, eu fico honrado com o convite, mas faço questão de conversar com o André para saber, porque eu passei a ser amigo da banda por causa através do André. Pode crer. Porque eu era amigo dele. Ele morava no prédio da Marina, a Marina Machado. E eu era namorado da Marina na época. Pode crer. Então eu frequentava muito o prédio e frequentava os ensaios da banda. Eu era fã da banda. Ia nos ensaios, dava palpite nas músicas. Era amigo. Só que eu era amigo através do André. Aí eu falei, primeiro eu quero conversar com o André para saber, né? Saber a versão dele dessa história. O que está rolando. E aí fiz 2 reuniões com ele para que ele não saísse da banda. Falei, André, só se falava em Tia Anastácia, cara, nessa época, em Belo Horizonte. Falei, cara, não faz isso, cara. Porra, negócio tão legal, negócio tão original, negócio tão rico, cara. Você não pode largar um negócio desse. Ah, não, meu negócio é teatro, é circo. Eu acho que muito por influência, assim, de uma pessoa que ele se relacionava na época, que estava muito ligada a teatro, ligada a circo. Eu acredito que seja isso, mas não vem ao caso, porque acabou que ele resolveu sair, sim. Eu fiz uma reunião, aí ele falou que não, estava decidido. Aí eu falei, então pensa, isso era uma terça, eu acho. Pensa na quinta-feira, a gente conversa de novo. Aí quinta eu conversei de novo com ele, ele falou que estava decidido. Eu falei, então vamos fazer uma reunião com a banda agora. Aí marcamos no dia seguinte com a banda e aí falei, até me propus a entrar na banda sem ele sair. Porque é problema artista é foda. Artista todos são artistas e a briga de ego, se não souber administrar, ela afunda geral. Então, existiu um conflito. É o normal. Sim, é normal sim. Que tenha isso. São personalidades muito fortes, cara. Então, é normal que tenha, né, conflito de choque de ideias. É lógico. Faz parte. Qualquer banda faz, né? Exatamente. Qualquer união faz isso. Qualquer união. Casamento não faz. Exatamente. Né? Até amizade. Casamento eu sei exato. sua mulher. Você imagina você casar com 4 homens, velho. Ué. É um casamento sem sexo. Pior ainda, piorou. Velho. Piorou, velho. Entendeu? Aí nessa época ainda nem dá dinheiro, aí fodeu. Não dava nem dinheiro, cara. Aí... Então, assim, era treta. Aí eu me propus a entrar na banda sem o André sair. E aí, ele falou, não, eu tô decidido, eu vou sair mesmo, é o que eu quero fazer circo, eu quero fazer teatro e tal. Eu falei assim, então beleza, então agora eu topo. Aí eu topo entrar. E aí eu entrei pra banda. Só que eu queria trazer o Maurinho. Aí eu propus de convidar o Maurinho depois, não no dia, propus de convidar o Maurinho. A galera não queria. Eu falei, porra, como é que eu vou fazer, né? E aí, falei, vamos chamar ele para dar uma canja nos shows. E foi legal que essa passagem, essa saída do André para a minha entrada, foi uma coisa bem harmônica, assim, porque a gente era muito amigo, tinha uns shows marcados, então o André começava, fazia 1, 2 músicas, eu entrava, cantava 3 com ele saía, eu cantava mais 3, depois ele voltava. Isso foi combinado entre nós. Pô, que legal. Sutil, né? Sutil, aí, muito sutil. Foi sutil, porque a galera já tinha um carinho com o Tia Anastácia. E, de repente, o cara sai, daí ele me chamava, aí ia fazendo, a pessoa foi acostumando com aquilo. E aí, eu consegui que chamasse, né? Vamos chamar o Maurinho para fazer uma participação num show. Convidamos ele para fazer um ensaio. E aí, quando a gente cantou junto, a galera falou, não, tem que ser vocês dois, porque a gente tem uma afinidade total, muito grande. Nossa, musical, sensacional. Né? Vocal. E musical também, de amizade, de carinho, de tudo. De parceria. E aí a galera falou, não, tem que ser vocês mesmos, você tá certo, tem que ser você e Maurinho. Aí entrou pra banda. Foi assim. Pô, que doido, cara, que legal. E quando que, assim, 99 vocês assinam o contrato com a gravadora e vocês já tinham... 2000. 2000. Você já tinha feito um show grande
nessa época? O primeiro que você considera... 99. 99 foi o quê? Pop rock, não? Foi, o primeiro grande show, um grande público que a gente foi Pop Rock Brasil. Ali o quê? 50 mil? E foi... Não, devia ter umas 25, 30 mil. Isso foi na Independência ainda, né? Foi na Independência. Gente pra caralho. A gente participou desse Pop Rock porque a gente entrou numa batalha de bandas locais. Eu lembro disso. Chamava Escalada do Rock. Escalada do Rock, eram 20 bandas, 2 dias, 10 bandas cada dia. E a gente ficou em primeiro lugar. E aí a gente ganhou a oportunidade de abrir o Pop Rock Brasil, entendeu? Era do Legião Urbana, não era? Legião Urbana, era tributo à Legião Urbana. Legião. Eu lembro que na época ele falou, nossa, os caras vão ter poucos minutos de show, vão tocar Faroeste Caboclo, os caras são doidos. E aí nós resolvemos tocar Faroeste Caboclo, que tinha 10 minutos de música, a gente tinha 30 de show. Já deu um tempo. Aí o diretor da rádio me ligou, falou assim, tô indo aí ensaiar e tal, vocês são doidos, cara. 30 minutos de show, vocês vão tocar uma música dela, não, é essa que a gente quer, é essa mesmo. Isso é ousadia, né, velho? E a música ficou tocando durante um bom tempo. Não só aqui, como depois a gente tocou no Rock in Rio, a versão do Faroeste Caboclo e de Cabrobró ao vivo ficou tocando muito tempo também lá na Rádio do Rio, lá na Rádio Rock. Que doido. Imagino que nesse show, ou até nessa transição da gravadora, talvez seja esses momentos que você sente, tipo, cara, o negócio virou, agora a gente tá na... Não, aí quando assina com a gravadora também... Te dá uma confiança, né? Aquela injeção, né, de ânimo, assim, aí a coisa vai tomando uma proporção muito maior, né? Exatamente. E aí, nesse momento, aí você já tem uma certa consciência, mas... Acho que a coisa é um pouco gradual, né? Ela vem acontecendo, não tem um dia que eu falo, não é um agora estalo, né? Eu cito muito um exemplo, cara, que esse episódio aqui é o 15º, salvo engano. Mas eu produzo podcast desde 2016. Já fiz mais de 100 episódios e tal, tudo na raça, dentro de casa, dentro de armário pra dar acústica, né, com coberta e tal. Aí o dia que eu vim pra cá, comecei a gravar aqui no estúdio 767, que fica na Savassi, que é um dos nossos parceiros aqui. Você já sente assim, pô, cara, o nível já tá outro, sacou? Agora a parada começou a... Né? Quando você vai conversar com algum comercial, alguma coisa, você já sabe que você tem um produto muito bom a oferecer, né? E a gente tá com outro parceiro agora também, que é a Favo, uma empresa que chegou aqui em BH, que eu vou convidar a Jéssica para contar pra gente o que é a Favo, o que elas têm a oferecer, que é um pouco dessa transição, um pouco dessa ajuda de remuneração que ela dá para as pessoas, mas quem vai contar isso pra gente é a Jéssica. Diz aí, Jéssica, conta pra gente aí. Fala, Rafa, beleza? A Favo é um supermercado virtual que nasceu para dar a mesma oportunidade para todo mundo que sonha em ter o seu próprio negócio. Na Favo, você abre a sua loja virtual em poucos cliques e ganha dinheiro vendendo produtos que todo mundo precisa sem investir nenhum real. Já imaginou ganhar até R$3.000 trabalhando em meio período? Para saber mais, entre no mercadofavo.com e faça logo o seu cadastro e se torne um empreendedor Favo e comece a vender para sua rede de amigos, para os seus vizinhos e para os seus familiares, hein? Não fica de fora dessa não. Um beijo, Rafa! Voltando aqui rapidinho com essa introdução, com esse papo com a Jéssica, da Favo, eu queria tocar num outro assunto, cara, que talvez seja até um pouco mais delicado, mas enfim... A gente gravou também com a Cris Guerra, não sei se você a conhece. Cris Guerra, Conheço. Cris Guerra é sensacional também, adoro cara. A Cris. Pô, ela é sensacional. Ela acabou de lançar um livro e nós gravamos com ela, salvo engano, o episódio dela foi, inclusive, o último que eu gravei fora aqui do estúdio. No seguinte, a gente já passou a gravar aqui no estúdio, já com mais estrutura e tudo. E a Cris fala muito... Na verdade, quando esse convite aí surgiu, tem umas 2 semanas, né? Sim, por aí. Cara, eu fiquei ruim aí dessa gripe agora. Eu tô melhorando agora. Ontem eu comecei a dar o primeiro passo de melhora. Eu comecei na terça-feira da outra semana. Tem 15 dias, cara, que eu fiquei assim... Caramba! Muito ruim. H3N2, né? Pode crer. Essa influenza. Cara, negócio derruba, não é né, brincadeira. Me pegou... Não, me derrubou de uma maneira. E aí eu falei, eu até topo fazer. Mas eu topo fazer em casa, eu não vou. Não tem como eu sair daqui agora e nem quero, nem posso, né? Aí fiz os exames de Covid de novo,
porque eu peguei Covid há um tempo atrás, aí fiz o exame no laboratório, esse que saiu 1 hora, depois, e fiz também o PCR. Os 2 deram negativo, ou seja, foi uma influenza, né? Covid não é. Me derrubou. Eu já tô bom, só que o nariz tá congestionado, daço ainda. Mas tô melhorando, cara. Graças a Deus, cara. Eu fiquei muito ruim, viu, velho? Muito. Né? Não dá pra brincar, não, velho. Isso aí tem que cuidar mesmo, apesar as vacinas já mostram que os números de casos graves, tem vacina, né? De H3N2 mas fala assim, a gente tomar cuidado de uma maneira geral, né? Porque os números de morte estão caindo cada vez mais, os contaminados aumentam, as mortes diminuem, a gente vê que pelo menos um pouquinho mais protegido a gente tá, né? Então, mas não pode dar bobeira, não. Tem que ficar de olho. Mas aí, cara, o que eu tava comentando da Cris era pra puxar um gancho numa outra conversa, que a Cris escreve, ela acabou de lançar mais um livro, inclusive, que eu tive a honra de ser presenteado por ela, que chama No Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo, que ela fala muito de luto. E o Tia Anastácia tem uma história de luto muito longa, vamos dizer assim, por uma banda de 5, 6 integrantes, né, cara? Que já tiveram muitos casos de falecimento. E como é que vocês lidam com isso, cara? Já tem casos de falecimento, não, um só, né? Não, eu pensei foram 3, não? O que eu li, ó. Não, de falei. Quem faleceu? Não teve 2 integrantes que faleceram? Cadu. Não, só o Cadu. Não, então a informação errada que o cara busca, tá vendo? O Cadu foi o quê? Foi acidente? O que aconteceu? Batera é acidente. O Cadu foi acidente. É o Batera. Primeiro não, na verdade, passaram. Mas quando o Tia Anastácia ganhou o Festivalda, que foi em 95, final de 95, que era um festival das pastilhas Valdas. Aí ganhou a gravação do disco Acebolado. Gravação por uma gravadora independente que era Cogumelo. O Cadu já era o batera, entendeu? Ok. Aí quando eu entrei pra banda, ele ainda era o batera. Aí a gente fez esse disco entre o Acebolado e o Tá Na Boa, tem um disco ali que chama Álbum Branco, que a gente brinca que não tem nome, só tem uma máscara assim, e ele é branco. Então a gente também tem um álbum branco, não só os Beatles. O Cadu ainda era batera, e ele morreu antes de gravar o Tá Na Boa. Pode crer. O Tá Na Boa já é com Glauco. Ele morreu nessa transição, por isso que a gente gravou só 7 músicas. A gente ia gravar acho que 12 ou 13. E aí a gente resolveu nem lançar direito, assim, o cara morreu, né, cara? Não tinha clima, não tinha, né? Não tinha. E a gente ia fazer uma parada do Sport TV, cara, um programa que tava começando naquela época, um programa que chama Tá Na Área, existe até hoje. Sim. O programa, e a gente fez uma música que era muito legal. Gravamos essa música com o Cadu, o pessoal veio do Rio, da Globo, para fazer a matéria e fazer um clipe com a gente, que a gente descia umas montanhas de minério, tipo com uma prancha de snowboard, sabe? Era stoneboard, não era snowboard, era stoneboard, era descendo no minério, cara, era um negócio meio sinistro. E aí eles vieram gravar com a gente. E a gente gravou a música num dia, e no outro dia de manhã cedo, vi a notícia. A gente ia gravar o clipe, e aí tivemos a notícia. Caralho, que coisa louca. Putz. E pra corrigir a gafe do Rosser aqui, né? Eu vou comentar de um outro luto, então, cara. Toda a transição e toda a saída de banda não deixa de ser uma perda, um luto, né? E eu já, pela pequena pesquisa que eu fiz, eu percebi que você hoje já tá mais tranquilo de falar sobre isso, da saída do Maurinho. E como é que foi essa decisão suas, assim? Hoje é mais tranquilo de falar? Como é que rolou entre vocês, assim, nos bastidores? Sempre foi tranquilo, cara. Pode crer. Sempre foi tranquilo. Na verdade, a gente, antes de gravar esse disco agora, esse 13º disco, eu acho que foi 2021, 2019, antes da pandemia. A pandemia começou em 19? 20, março. 20. Março de 2020. 2019, no meio do ano, a gente decidiu gravar um disco novo. E aí a gente levou um estúdio o Beto e o Antônio Júlio, a família deles tem uma chácara, tem uma fazenda aqui perto, em Neves. Aí a gente montou um estúdio lá e a gente fez alguns ensaios no estúdio do Querubins, que é um estúdio que a gente sempre ensaia, que é um projeto social que eu fundei com a minha mãe, e tem um estúdio muito legal lá. A gente fez 10 ensaios lá. E na época a gente foi pro
pra fazenda, a gente foi pra lá, a gente ia ficar lá, tipo, 1, 2 semanas gravando. Isso é um privilégio, né, cara? Você poder gravar na fazenda, leva um estúdio, foi o Cabelo, foi o Marcelinho, foi uma galera, sabe? Um negócio super legal, gravando ao vivo. E aconteceu alguns choques de agendas, que Maurinho, ele ia fazer um projeto solo dele, que é o Maurinho e os Malditos, e ele tinha um projeto com um estúdio aqui em BH, que é o estúdio... Esqueci o nome agora, mas é do Barral, que é um amigo nosso, que é um cara muito bacana, e ele estava fazendo esse DVD, ia fazer um CD, um DVD, não sei. E era na época do que a gente ia gravar na fazenda. E aí o negócio, e aí o Maurinho foi nos ensaios, e a gente mostrando música nova, e mostra um certo interesse, de certa forma. E já vinha batendo umas agendas dele não poder ir no ensaio, porque ele tinha coisa no estúdio, entendeu? Lá. E a gente não estava achando legal, mas tudo bem. Mas quando a gente for gravar, tem que ir, né? Lógico. A banda, nós vamos gravar, pô. É a sua banda, né? Então você tem que ir. E aí ele falou que ele não podia ir. Falei, como que você não pode ir gravar o dia da sua banda? Não, porque eu tenho marcado lá com o Barral, enfim. Tem um monte de coisa marcada com ele. Pô, então marca em outra data. A prioridade qual que é? Né? A sua história, o seu trabalho sozinho, paralelo, ou o Tia Anastácia, né? E aí ficou aquela coisa, sabe, aquele clima, aquele negócio que não estava muito legal. E aí nós falamos, velho, você que sabe, velho. A decisão é toda sua. A decisão é toda sua. Se você não for gravar o disco da sua banda, o que quer dizer? É lógico, pode crer. E aí, cara, mesmo ele não ir, aí ele não foi pra fazenda. Nós fomos pra fazenda, ele não foi. E a gente recebeu a notícia lá na fazenda, 2, 3 dias depois, que a gente já estava lá, 2 dias depois, pela mídia. Que a gente tinha tirado. Ele procurou a mídia e deu depoimento, ou a mídia procurou ele, não sei. Possivelmente ele, né? Porque ninguém sabia de nada. E ele deu depoimento falando que a gente tirou ele da banda. Na verdade, ninguém tirou ele da banda. Ele fez a opção. Ele fez a opção dele, tanto que ele deu um depoimento grande nesse veículo de comunicação e depois veio a dar um outro depoimento falando que foi choque de conflito mesmo, de agenda, e ele estava muito focado no trabalho que ele estava fazendo. Então, o que assim, acontece também, né? Toda relação acontece de desviar caminhos na frente, né, cara? Lógico. E eu acho que não tem nada... Você não tem obrigação, meu irmão, de fazer a coisa por resto. Você casou com sua esposa, por exemplo. Você não tem obrigação de ficar com ela pro resto da vida, não, cara. Até porque a gente muda, né? Com ela até a hora... Planos mudam, cara, muita coisa muda. Os nossos trajetos, se a gente não mudar, né, cara, a gente para no tempo, né? Então... Eu acho que os fãs sentem muito, né, cara? Porque a gente tem... Acho que principalmente em BH, assim, a gente é muito apegado, né, cara? A gente gosta com muito carinho, assim, né? Mas faz parte do processo, cara, né? Mas é uma coisa que foge ao nosso controle. Sim, sim. Entendeu? E não tinha como. Assim, quando você vai gravar um disco da sua banda, você tem 20... Maurinho tinha 23 anos que ele tava na banda, velho. E Tia Anastácia é uma história longa pra caramba. Porra, é uma 23 anos que o cara tava na banda. Você vai gravar um disco da sua banda. Você vai falar que você não pode ir na gravação do disco? Tem alguma coisa errada, né? Sim, sim. Alguma coisa errada. O que eu lembro de música, cara, Tia Anastácia já tá nos meus ouvidos desde que eu lembro disso. Então, é uma história longa pra caramba. E agora, aí nossa postura, quando aconteceu isso, cara, porque é o seguinte, esse tipo de coisa, ainda mais que não foi uma coisa que a gente tinha ciência, assim, a gente não falou assim, você tá fora. Ninguém tirou, sacou? Assim, não foi uma coisa que a gente falou, fizemos uma reunião e ele falou de alguma coisa e falou, então acabou. Não teve isso. A gente ficou sabendo pela mídia. Então, a postura que a gente tomou é o seguinte, não vamos falar nada, cara. Nós não temos nada o que falar. Nós não temos nada o que falar. Né? O que tinha para ser dito era através dele, e ele já falou. Então a gente não tem nada o que falar. Então a gente não tem mais nada. E eu, depois disso, cara, ainda tentei
fazer uns encontros com ele. Tentei uma vez, tentei duas, tentei três. Aí eu falei, bicho, uma é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? Mas ainda assim, ainda tentei a 4ª vez, consegui encontrar com ele. Aí ficamos horas jogando uma sinuca, conversando, deixando as coisas claras. Mas não sei se fica tudo muito claro, não, sacou? A verdade é que eu não sei se ficou tudo muito claro. Eu ainda acho que ele acha que a gente tirou ele da banda, mas não existe. É o que eu falei, como que a gente te tirou, mano? Vai gravar o disco da banda e você não vai na gravação do disco porque você tem a gravação do projeto paralelo? As coisas têm que ser tudo, né? Carta na mesa. Não pode ser uma parada... E o tempo também às vezes vai ajeitando as coisas também, né, cara? Tudo pode acontecer. E agora também vocês estão com uma formação nova também, um novo baterista na área. Como é que tá sendo essa... Vou fazer uma brincadeira aqui, uma chegada de um intruso, né? Que tá chegando um carioca. Ele é carioca, certo? É carioca. Ele é carioca. Como é que tá essa nova fase aí? Gente boa pra caralho, cara do bem total, assim, tem uma alma gigante, pessoa muito preparada, porque o cara, ele tem uma história de mais de 20 anos como ator, né, cara? Ele tá com 44 anos de idade, eu tenho 50. Então, assim, a diferença não é tão grande. O Beto tem 49, o Antônio Júlio tem 50 e ele tem 44. E ele tem a formação de um ator, ela é diferente da formação no Brasil, né? Acredito eu. No Brasil, a formação de um músico, ela é muito mais normal que o músico ele aconteça espontaneamente, né? Ele vire um músico espontaneamente do que uma preparação para ser músico. Então, cada dia mais acontece essa formação catedrática de músico, né? Mas o ator, para estar no nível que ele está, que é um cara reconhecido, que tem respaldo, já tem fama e tudo mais, ele tem que estudar pra caralho, é disciplinado pra caralho. Isso é muito interessante, saca? É um negócio muito interessante pra gente, porque traz um lado que a gente nunca circulou muito nele, então existe uma coisa da disciplina, é super legal, sabe? Assim, são ares novos, né, cara? São um ar novo que entra na parada. É uma coisa muito legal, a gente está sempre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade encantadora, eu sou fã do Rio de Janeiro. E assim, a gente abrir esse leque é uma coisa muito legal. E essa sensação passou, eu acompanho vocês no Instagram desde sempre, então assim que ele entrou na banda, eu tive exatamente essa sensação que você está descrevendo, de ares novos, de novidade, o cara com sangue no olho. O que ele conseguiu me passar para mim, por exemplo, é que era um sonho de vida do cara, ir pra música. Mas não é? Ele passou isso com realidade. Ele deu alguns depoimentos, ele já deu alguns depoimentos, algumas entrevistas sobre isso, que assim, é um sonho de vida dele. Então tem anos que ele tem 20 anos que ele tenta, que ele já teve 2 bandas, de 10 anos cada banda, saca? Além de fazer o trabalho de ator. Então é um sonho de vida. Ele fala assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente sonha, porque pode acontecer na nossa vida, né? O que a gente sonha pode vir a se tornar realidade. E isso é fato. E é um cara que tem sangue nos olhos e ele tem a mesma vibe que a gente, é uma coisa muito massa. É um cara, assim, bicho, já é meu brother há muito tempo já, né? Assim, ele entrou na banda em janeiro, já tem mais de um ano que ele já é da banda, né? Que ele já está na banda, a gente conheceu antes, e ele tem a mesma sintonia que a gente, assim. Além de tudo, ele toca violão, ele canta, ele compõe, e a gente compõe o tempo inteiro também. A gente fez 5 músicas novas nesse disco, juntos. A gente fez música juntos, cara. Muito legal, assim. A vibe é muito boa. Ô, Poder, pra gente encerrar esse bloco, a gente tem uma brincadeira no final do episódio. E pra gente encerrar, cara, eu acho que o Tinastácia, pra mim, eu não tô falando, eu não sou puxa-saco não, tá ligado? Mas eu gosto de dar moral pra coisa que realmente me agrada. E eu sempre falei, cara, que no Brasil, as 3 bandas que eu mais gosto, falando de rock, porque eu gosto de muitas coisas diferentes, eu gosto de o Rapa, Tinastácia e Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio nem é rock, na verdade, mas são as minhas 3 bandas preferidas. Né? Ponto de Equilíbrio é reggae. E eu acompanho a Tinastácia a vida inteira, cara. E eu percebo que, assim, vocês
é uma banda que consegue pegar muita brasilidade das coisas. Vocês vão desde um rock and roll no Tá Na Boa, aí vocês vão pro mais romântico no Orange, por exemplo. Depois vocês pegam até um samba ali no como é que chama aquele? No País das Maravilhas. Então acho que vocês aproveitam muito isso, né, cara? De pegar raízes do Brasil, né? E assim, nada proposital, na verdade. Acho que foi natural. Acontece. É muito espontâneo, assim, quando acontece esse tipo de coisa. Porque a gente não fica pensando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Não vamos fazer... Não tem a coisa muito programada, não. Eu tô sempre compondo, Antônio Júlio tá sempre compondo, Beto também, o Dudu agora participando com a gente também, o Liminha gravou, ele compôs com a gente também. Qual que o Liminha compôs? Ele compôs Sonho Alto Demais. Isso para agora? Pro novo? Do novo. Do novo, ele participou de 2 composições com a gente. Pô, legal. Muito bom. Muito legal. Você teria uma preferência para te botar numa saia justa? É difícil, né? Você vai tentar sair pela tangente, mas... de estilo, assim, cara. De CD, de álbum. Porque eu considero que o álbum seus, cada um tem um estilo muito próprio, assim. Ele tem, cada um tem sua característica, né, cara? Eu tenho algumas músicas, por exemplo, Criança Louca é um disco que eu gosto muito. É o meu favorito. Criança Louca é sensacional. Louca. Ele é uma criança louca. Ele tem algumas músicas que são completamente diferentes uma da outra. Completamente. Não existe harmonia. É uma criança louca. Ele vai até a metade de um jeito e depois ele enlouquece. O Viradão é criança louca, não é? Viradão é criança louca. Viradão é uma música minha. Pode crer. Né? E eu nunca nem tinha ido Viradão na Feira Hippie. É uma história fictícia. Pode crer. Depois eu fui. Depois eu tive que ir. Tem que viver essa porra agora. Mas agora eu tenho que viver. Falar é fácil. Agora eu quero viver. Mas é um dos meus favoritos. Eu gosto muito, cara, assim. Gosto muito do Tá Na Boa. Tem muito carinho mesmo, assim, com o Tá Na Boa. Tem Na Boca do Sapo Tem Dente. É um disco que eu gosto pra caralho também. É um disco muito massa. Tem Fora de Controle, tem O Sol. Tem um monte de música legal. Tem Na Boca do Sapo Tem Dente mesmo. O próprio, Aí tem o Criança Louca, que tem um monte de música legal. A música Criança Louca, inclusive, cara, a melodia dela é sensacional, cara. Eu gosto pra caramba. Uma letra que foi... acho que o Antônio Júlio achou essa letra dentro de uma gaveta, que o Beto e o Antônio Júlio são irmãos. Tô ligado. Né? E eu acho que o Antônio Júlio achou essa letra dentro de uma gaveta e musicou a letra. Tava tipo perdida lá, deve ter escrito há 200 anos atrás. Olha, que legal. 200 anos atrás, Que bom que eu adoro. Vamos fazer um breve break aqui, rapidaço, e já voltamos. Falou em doce de leite, a gente sempre pensa em Viçosa, né não? A boca já enche d'água. Se você é dessas pessoas como eu, que adoram docinho, então vou te apresentar o Viçosa em pedacinhos. Eles acabaram de lançar especialmente para o nosso quadro Romeu e Julieta o pedacinho de goiabada com queijo. Ficou sensacional. Além desse, tem o de raspa, tem o tradicional, o de morango e um que eu adoro, o de café. É o meu preferido. Você pode pedir pelo próprio Instagram ou então comprar direto lá no Mercado Central, na loja Queijaria Primos. O Instagram deles é o @Viçosa, com C normal, em pedacinhos. Viçosa em pedacinhos. Aproveita e segue lá. Voltamos agora com o nosso último bloco aqui com o Podé. Agora a gente faz uma brincadeira que ela é apelidada de Romeu e Julieta. E Romeu e Julieta é uma homenagem ao nosso queijo com goiabada, com pedacinhos de Viçosa. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem como não gostar, não. Podé, a brincadeira aqui é a seguinte, cara. Eu não sou muito de doce, não, mas gosto. Goiabada com queijo eu adoro. Goiabada com queijo é bom. Queijo com doce de leite também. Queijo com doce de leite também adoro. Aí a brincadeira aqui é a seguinte. Eu falo algumas coisas, te peço algumas referências e você fala o que vem à cabeça. A primeira delas é uma dedicatória. Você, natural aqui de BH, toda a história em Belo Horizonte. Que música que você dedica a Belo Horizonte? Ou que você dedica ou que te vem... Bondosa. A Bondosa foi escrita para Belo Horizonte, inclusive. Foi escrita para Belo Horizonte. É um acróstico, né? Acróstico é quando você escreve a palavra em pé e começa com cada letra. Sim. Você começa uma frase.
entendeu? Aham. Então foi escrito Belo Horizonte, foi feita em cima da palavra Belo Horizonte, a música Bondosa, do Tia Anastácia. Ah, pode crer. Então, Eu já li sobre isso, mas eu não tava lembrado mesmo, não. Isso. Bem falado, Bondosa. Muito bom. Um Lugar ao Sol. O Dudu veio aqui em BH, acabou de conhecer, chegou aqui de dia, vocês acabaram de gravar e vão dar um rolê, você leva ele pra onde? Durante o dia. Cara, tem muito lugar, né, em BH, assim, tem muito... Mas eu acho que uma dos cartões postais, que aliás a gente tem que alertar muito, enquanto é tempo, nos cartões postais, é a Serra do Curral, né, de Belo Horizonte, a Praça do Papa, que talvez seja a melhor visão que você tem, seja da Serra do Curral de Belo Horizonte, né? Só que a Serra do Curral, hoje em dia, é um outdoor. Você sobe, eu sou de fazer muita caminhada, eu sou próximo aqui, daqui dá para ver a serra de onde eu moro. O Beto mora também aqui do lado, o Antônio Júnior mora perto também. E a gente sempre foi de fazer muito mountain bike, né? De fazer muita caminhada, de ir em muita cachoeira. E a Serra do Curral, infelizmente, cara, é um outdoor. Pra lá não tem mais nada, né? Ela só tem a fachada. Ela só tem a fachada. Por lado de cá, ela é linda. Por lado de lá, ela é toda... É uma faixa só, velho. Estão raspando, né, cara? É só um lado, cara. É um outdoor, cara. Sacou? E agora em janeiro a gente percebeu que o meio ambiente reage, né, velho? Aquela parada que aconteceu em Capitólio é uma coisa surreal, né, velho? É surreal, cara. É surreal. E não é só lá, né, cara? Acho que no Brasil inteiro. Brasil inteiro, sem dúvida. Cada vez mais devastando. Uma hora o homem perde o controle total, e assim como acontece no Japão, que já vem há quanto tempo acontecendo, né? Tsunami. Esse abuso. Aí o tsunami chega e devasta, mata 250 mil de uma vez. E sabe? Diz que foi acidente, né? É verdade. E à noite? O que você recomendaria pro Dudu dar um rolê aí à noite aí? Cara, com essa pandemia, inclusive, né? A gente não sai mais, assim. Eu não saio, eu sou muito caseiro. Eu sempre gostei muito de ficar em casa, assim, sou muito família, sou... Essas coisas de amigo, eu sempre gostei muito de... Receber a galera. Reunir os amigos, ficar com galera. Aqui na minha casa tem uma piscina, então a gente fica aqui, aí faz um churrasco, ou faz um rango, toca um violão, escuta um som. Eu sempre gostei muito disso, assim. Mas Belo Horizonte, a gente tem uma riqueza artística muito grande, né? Assim, não só na música, né? Na música, eu acho que principalmente essa diversidade que a gente tem na música, acho que no Brasil não existe muito isso, assim, porque eu falo isso muito, assim, vou citar alguns nomes, assim, do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Beto Guedes, Loborges, aí depois Sepultura. É diverso, né, velho? É diverso, aí tem Patufu, Skank, Jota Quest, Tia Anastácia, Maurício Tizumba, Tambolelê. Tem de tudo. Vanderly, Roberta Campos, e por aí vai, musicalmente. A gente pegar na dança, a gente tem um Grupo Corpo, que talvez seja a maior companhia de dança do Brasil. É uma referência mundial. De dança, né? Contemporânea, com certeza, deve ser a maior do Brasil. Tem a Débora Coker, que não é daqui, mas tem aqui também tem o núcleo artístico de dança também, que é referência. Tem várias outras referências de dança. No teatro, tem o Grupo Galpão. Então, eu acho que uma boa opção em Belo Horizonte é você procurar alguma coisa, assim, entretenimento ligado à arte também, sabe? Assim, acho que à noite, cada vez mais a gente vai ter mais isso, né? Saindo dessa pandemia, lógico. A gente tem muita... É muito rico, assim, você vê muitos grupos de teatro começando, teatro de rua, bandas novas começando, muita gente boa. Agora tem a banda do Filho de Samuel, que é super legal, que é o da Parte, tem o Lagum, tem um monte de coisa. Então sempre tendo show, tem o Renegado, que tá morando no Rio. Tá no Rio. Gravei com ele, inclusive. Pois é, super gente fina também. Então, eu acho que uma boa é procurar alguma coisa da agenda cultural. Espetáculo, né? Esses dias eu fui convidado para ir no CCBB. Tá em cartaz, inclusive. Vai até março. Uma exposição do... já me fugiu o nome. Aquele que fala assim, que ele tem uma voz nordestino.
Ih, gente, é o Suassuna. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Cara, legal Ariano demais Suassuna. a exposição, cara. Legal demais. Eu tenho que ir lá, cara. Tá Não rolando. tava ligado nisso. Muito legal, muito legal. O cara é um artista Vou lá, assim, né? vou lá. 360 também, né? Sou encantado. Aquele filme que a Rede Globo fez, né? O Auto da Globo Compadecida? Filmes fez. O Auto da Compadecida, aquilo pra mim... Tem talvez trajes, seja tem trajes originais lá expostos. Cara. Inclusive tem uma gravação que eu nem sabia que existia, da década de 60 ou 70, que diz que é Do Auto da Compadecida. do Auto da Compadecida, porque aquela com Celton Mello e o Nastergalli é uma regravação. Então tem um traje eu fiquei original, sabendo cara. também. Muito doido, cara. Aham. Rico demais, muito legal. Eu vou lá, vamos saber. E agora, cara, você deve ter memória demais, cara, esse show de pop rock, muita loucura, de conhecer gente, de muita coisa. Você consegue lembrar de alguma história marcante que você tenha presenciado, assim, nessa vida toda de mais de 20 anos de rock and roll? Cara, eu tenho... Porra, no Rock in Rio, cara, que a gente participou em 2001, tem uma história muito louca que a gente tinha a opção de tocar no Palco Mundo, no dia do Heavy Metal, ou no Palco Brasil, no dia do Rock and Roll. E a gente optou por tocar no Palco Brasil no dia do Rock and Roll, que é a nossa praia, né? A gente não é Heavy Metal. E no dia que a gente tocou era só bandaça, cara. Era Red Hot, Neil Young, era só monstro. E eles tocando no Palco Mundo e a gente no Palco... Só que o Palco Brasil, cara... É um gigante, né? Era monstruoso. E era assim, 5 metros de diferença, não era tão... E era um palco, um aqui e outro aqui, assim. Então tinha o Palco Mundo aqui, o estádio. Não era o estádio, era um complexo, né? Uhum. Era a cidade do rock, não era no estádio. Era um negócio, tinha 200 mil pessoas, era um absurdo. E aí tinha o palco aqui, o Palco Mundo aqui e o Palco Brasil de lado, aqui, assim. Então o público que estava aqui só virava e assistia o show do Palco Brasil. Não tinha que transitar, né? Não tinha que transitar. Então, e a gente ia tocar no Palco Brasil. E eu estava circulando por ali, nos bastidores, enlouquecido com aquilo tudo, né, cara? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Que doido. Eu extasiado com aquela credencial que dá acesso a qualquer lugar do Rock in Rio. Não, e agora que eu tô me ligando, Não. 2001, cara, vocês estavam ainda na escalada ali, né, velho? Na escalada, cara. Tava começando. Aí, o camarim era em outro lugar. Você tinha que pegar uma van para ir pro palco, pra você ter uma ideia. O camarim era tipo um shopping center. O camarim, eram os camarins, era um monte de stand. E era um camarim só para os dois palcos? Os camarins eram todos juntos. Ah, então você encontrava com Flia lá, fumando cigarro. Tá? Mas assim, aí tinha os stands, que eram os estúdios da MTV, da Rede Globo, não sei o que tinha as entrevistas. Uhum. E aí tinha até esse caso, teve esse caso que era o Tia Anastácio e na sequência era o Red Hot, que ia fazer entrevista. E aí que a gente falou assim, cara, eu não saio desse stand aqui por nada. Enquanto esses caras não chegaram, eu não saio daqui, velho. E aí acabou que foi o Chad Smith e o Frusciante. Foram só os dois fazer entrevista. O Flea e o Anthony Kiedis não foram. Mas tivemos com o Anthony Kiedis, com o Frusciante e com o Flea. E aí era tipo um shopping center e com os restaurantes no meio. Uhum. Que era tudo liberado, que você podia pegar o que você quisesse e tal. E a gente ficava circulando, Cássia Eller com a gente, no nosso camarim. Que doido, velho. Aí foi andar de skate, tomou um tombo de skate antes do show. Caralho. Cássia, pelo amor de Deus, você quebra aí, quebra um braço, quebra uma perna, velho. Cara, Cássia, que saudade, velho. Porra, que louco. Tem uma foto da minha mãe, cara. Minha mãe foi nesse Rock in Rio com a Cássia, super legal. E aí, eu ali nos bastidores, antes do nosso show, tinha uma banda gringa, cara, que não era o Queens of Stone Age, cara, era uma outra banda, que eu esqueço o nome dessa banda sempre que eu comento sobre esse fato. Que era uma banda que tinha nome, né? Assim, ela depois sumiu essa banda. Mas era tipo o Queens of Stone Age, uma banda de rock meio alternativa, assim, uma coisa meio dark, assim. E aí, eles estavam tocando, eles iam tocar no Palco Mundo. Logo depois do show deles, era o nosso show no Palco Brasil. Uhum. E aí o baixista entrou pelado,
Ah, eu lembro tocar disso. no palco. Lembra disso? Aí a polícia invadiu, pararam o show dos caras e eu tava indo lá pro palco mudo pra ficar lá brincando, né, meu irmão? Falar, cara, eu tenho acesso a tudo, eu vou lá ver como é que é essa porra, né? Aí tava indo lá, assim, pelos bastidores, no canto, lá era longe, lugar grande pra caralho, né? Aí o cara veio, um coordenador, falou assim, Podé, tia Anastácia, né, Podé e tal. Sou eu. Pois é, vocês vão tocar lá no Palco Brasil, né? Depois é show. Pois é. Quer tocar mais? Eu falei assim, como assim quer tocar mais? Mais tempo, a gente é 40 minutos de show. Quer tocar mais tempo? Eu falei, lógico que a gente quer tocar mais tempo. Por quê? O que está acontecendo? Ah, não, a polícia parou o show dos caras no palco mundo. E aí você pode botar mais 12 músicas no seu show lá, vocês vão tocar mais meia hora. Que oportunidade, velho. Aí já falou assim, vamos, já fala pra galera, já incluir no repertório mais música. Eu falei, vão comigo, senão eles não vão acreditar, cara, que isso é verdade. E aí o cara foi comigo, já botamos música, já entramos. E assim, um acontecimento histórico pra mim. E eu nunca, eu não sou de suar muito. Não sou muito de suar. Mas esse show, meu irmão, deixa eu te falar. E era de dia ou já tava à noite? Era final da tarde. Pôr do sol, pô, legal. Final da tarde. Pôr do sol. No final da primeira música eu tava encharcado já, velho. Cabelo molhado. Imagina a energia que não devia estar também, né, velho? Pilhado. Muita energia, cara. Muita energia. Que doido, cara. Deve ser uma sensação única, viu? Que doido. Único. Cara, agora pra gente... As últimas duas, essa é uma brincadeira de lâmpadas. Agora nesse cenário louco que nós estamos, iniciando 2022, não tão diferente assim quando a gente imaginava de 2021. Você achou a lâmpada mágica? Tá um pouco mais sinistro, velho. Pois é, velho, tá. A gente, ano que passa, 2020, 2021 e 2022 já tá virando um ano só, né, velho? A gente nem sabe mais que ano que é o quê. Exatamente, cara. Já perde as referências. Tá uma loucura. Assim, eu não tenho nada a reclamar, cara, porque eu tenho saúde, tenho família, tenho muito amor de tudo que é lado, né? Assim, de todos os lados. Tenho uma profissão que eu amo fazer, né? É um privilégio trabalhar com o que ama, né? Sem dúvida. Poder trabalhar com o que ama é um privilégio. Não tem nada a reclamar. Mas esses anos, cara, eles são anos de prova. Sem dúvida. Né? A gente... tem 2 anos, cara, que a gente não faz show direito, cara. Saca? Você não exerce, basicamente você não exerce a função. Por isso que a gente falou assim, vamos gravar o disco, cara. No final de 2020. Vamos gravar o disco, porque senão nós vamos ficar loucos. Vai ficar doido. A criança louca vai sair do papel. A criança louca vai aflorar. E se você acha uma lâmpada mágica hoje, você tem só um pedido, o que você pede? Saúde, cara. Saúde. Primeiro que aí, eu acho que saúde e amor, cara. Eu acho que Deus sabe o que faz. Na minha opinião, nada disso está acontecendo gratuitamente. O ser humano, ele tá tão desrespeitoso com ele mesmo, que se isso não acontecesse, uma certa hora, ele mesmo ia jogar a terra em cima da cova dele, já está jogando há muito tempo, né? Sim. Mas tinha que acontecer uma coisa muito abrupta mesmo, para que o ser humano parasse e refletisse, que conseguisse olhar para ele um pouco, que seja, pelo menos. Isso não é generalizado, mas eu acho que todo mundo tem um pouco mais de sensibilidade hoje em dia, sabe? Um pouco mais de carinho. Lógico que nada muda da água para o vinho, né? Acredito eu que nada muda da água para o vinho, mas eu acho que essa pandemia trouxe para a gente dar muito valor à saúde, né? Sim. Muito valor à saúde. E essa coisa do amor. O maior combustível, na minha opinião, do ser humano é o amor, né? E aí o ser humano está cada dia mais afastado disso, cara. Então... tomara que a gente fique de legado, né, cara? Porque o negócio é tão catastrófico que se não ficar uma mensagem que seja... O sofrimento que tá rolando, cara. A gente é muito privilegiado, cara. A gente é uma pequena porcentagem da população do planeta, cara, que tem casa, tem condição de ter comida, tem condição de ter minha casa, sabe? São poucas as pessoas que têm isso, né? Falando de porcentagem, é pouquíssimo, cara. E é triste pensar isso, né? É muito louco. Exatamente. O Poder, pra gente encerrar, cara, agora pra gente ir mais pra um lado mais bizarro, conta alguma história maluca que você já tenha vivido nesses... Ou que você tenha presenciado nesses...
que talvez não possa ser publicado. Aqui ninguém vai ouvir, você tá ligado, né? Isso aqui não vai nem ser publicado. Pode comentar o que você quiser. Então não precisa nem responder, pô. Não, responde. Não vai ser publicado, não precisa nem responder. Que já teve de muita louca? É muita louca aí, você ó. Fala no show, ensaio, né? Qualquer coisa. Ah, cara, que eu lembro, assim, nada muito bizarro, não. Assim, História curiosa. A gente já fez 4 shows, assim, algumas vezes, né? 4 shows em 4 dias, né? 2 shows num dia, depois 3 dias de show. Mas isso não é nada demais, assim, nada que não posso falar, né? Mas que é um negócio que as pessoas acham que é só festa. Todo mundo acha que é só festa na vida do artista. Teve até uma ocasião que a gente... Que assim, as mulheres, né? As nossas mulheres, né? Sempre falando assim, é festa, cheio de fã, cheio de assédio. Lógico que existe isso, existe sim, com certeza. Mas é uma relação, cara. Uma relação, porque você sai de um show, entra no ônibus, aí dorme no ônibus, ou então dorme no hotel, acorda cedo para ir para o aeroporto, porque o aeroporto é mais cansativo do que o ônibus, para te falar a verdade. Espera, então, você entra no ônibus, você pelo menos... essa espera de aeroporto é que é massacrante, cara. Aí você entra aí sai de um show, já entra no ônibus, dorme, chega na cidade de manhã, a outra cidade, aí que você vai dormir direito, né? Aí de tarde já tem entrevista, que você tem que dar entrevista, aí tem passagem de som, depois tem show, e de lá já sai para outro show. Aí a gente teve uma época que a gente falou assim, vamos levar as mulheres no ônibus? Vamos levar pra elas sentirem na pele, bicho, o que é, o que não é brincadeira. Então foram 4 shows, tipo quinta, sexta, sábado, domingo. As mulheres chegaram em Belo Horizonte, meu Deus, falando assim... Pelo amor de Deus. Merda. Nunca mais eu quero ir em show do Tia Anastácia, nunca mais. Porque, assim, existem várias ocasiões maravilhosas, mas existe roubada também, ainda mais no início, cara. Imagino. No início você passa por cada uma, chega no hotel, aquele hotel ruim. E aí? Não tem o que fazer, né? Isso mesmo, meu irmão. Isso mesmo. É o famoso quem vê close não vê corre, né, velho? Não adianta. Exatamente. Sensacional. Poder... Coloca aí as suas plataformas, onde que o pessoal encontra o Poder, onde encontra o Tia Anastácia. O Poder, eu tenho Facebook, né, e Instagram. São as coisas que eu mexo mais mesmo. Eu mexo mais no Instagram, pra te falar a verdade. O meu é Poder Anastácia, todos da banda. É o nome mais Anastácia, né? Poder Anastácia, Beto Anastácia, Antônio Júlio Anastácia. Isso no Instagram. E o Dudu Azevedo, né? Isso aí tem que ser por conta dele. O dia que ele quiser botar na Anastácia, ele põe, né? Pode crer. Fica a critério dele. Mas é Dudu Azevedo, Poder Anastácia, Beto Anastácia e Antônio Júlio Anastácia. E o Tia Anastácia Oficial, que é o da banda, no Instagram. Né? E o www.tianastácia.com.br. E no mais é isso. Bom demais, cara. Saudade de curtir um show. Eu fui, acho que se bobear, num dos últimos shows seus antes da pandemia. Vocês tocaram para as Artes. No Querubim, vocês fazem todo ano, né? Aí naquela mesma noite vocês fizeram um nem existe mais a casa. Vocês foram correndo, inclusive. Esse dia, inclusive, dava pra perceber que foi um corre do caramba. Que eram 2 shows na mesma noite. Eu esqueci o nome, cara. Na Rádio Agabagre, não. Ali no Buritis. Foi. Aconteceu. Não, era um negócio de uma rádio. Era uma terça-feira. Era um show de uma terça-feira. Aí vocês tocaram para as Artes, saíram correndo e foram lá tocar. Isso foi assim, finalzinho de 2019. Foi um dos últimos. Bom demais. Saudade. Show pra uma rádio, cara. Isso mesmo. Fantástico. Saudade, viu, cara? Já a gente volta, se Deus quiser, essa normalidade. Já a gente volta ativa. Curtir um som aí. Isso. Poder, obrigado, cara, pela paciência, por tudo. E aí, é só lembrando a galera aqui que a gente tá lançando, né? Por favor. A gente lançou em dezembro, dia 10 de dezembro, a gente lançou a música Sonhos Loucos, que foi a primeira música que dá nome ao disco. O disco chama Sonhos Loucos. A primeira música de trabalho. No dia 10 de janeiro, a gente lançou a segunda música, que se chama Verão. E agora, no dia 10, todo dia 10 de cada mês, a gente vai lançar uma música. São 13 músicas. Pô, que legal. Então, a gente lançou em dezembro. Vamos lançar uma por mês até em dezembro desse ano. E para encontrar qualquer plataforma de streaming de áudio, Spotify, todas as Deezer, plataformas tudo. de streaming, todas elas. YouTube tem também.
Então você pode entrar que você vai achar. Então já tem 2 músicas, dia 10 tem um lançamento da próxima. A primeira foi Bom Dia Amanhã. Não, a primeira foi Sonhos Loucos. Não, essa não, então calma que eu não entendi. Essa é a segunda, né? Não? Qual foi a primeira? A primeira é Sonhos Loucos. A segunda, Sonhos Loucos. A segunda chama Verão. Verão, entendi. O Bom Dia Amanhã foi separado, então, foi outra... Bom Dia Amanhã foi antes da pandemia. Foi no intervalo. As datas já uma estão... e outra. Só que ela entrou nesse disco. Ah, entendi. A gente regravou ela com um pedaço de letra. A gente acrescentou um pedaço de letra que é até do Dudu. Ah, entendi. Cara, essa pandemia de data, a gente tá ficando louco, né? Mas... Muito louco, bem louco. Pode, obrigado, velho, pela sua simpatia. Alô, meu irmão, eu te agradeço. Tamo junto, a gente vai encontrar ainda, não tocando. Eu como tô ouvinte, você como tocando aí. Valeu demais. É isso aí, parceiro. Abraço, meu povo. Um abraço a todos. Valeu, tchau. Valeu, rapaziada.